Olá, internautas! Você que nos acompanha do outro lado aí da telinha, eu sou o Rafael Lopes e vou conduzir com vocês o videocast Voto Consciente, Poder de Escolha, Voz de Mudança. Eu sou jornalista, publicitário e vou acompanhar vocês aqui numa série de videocasts trazendo temas importantes para o mundo da política, nesse caminho aí de garantia de direitos, de democracia. E hoje o nosso bate-papo é com dois jovens, né, que vêm da comunidade de Sussuarana, fazem parte do projeto CapDV. A gente vai falar um pouquinho deles, né? Vamos apresentá-los, apresentá-la. A gente tem aqui um homem e uma mulher que vai estar trazendo já, né, estão nesse processo de construção, né, nas suas juventudes aí, na sua caminhada, nas suas caminhadas aí, trazendo algumas experiências e vão trazer alguns elementos, né, para a nossa conversa de hoje. E antes de começar, eu só queria trazer que o bate-papo de hoje é sobre as juventudes e participação política. E nesse processo de juventude e participação política, eu vou abrir para a apresentação, mas logo em seguida eu vou trazer um dado muito importante. Eu já estava aqui querendo lançar esse dado para você que está aí de casa já começar esse processo de engajamento conosco, mas é importante que a gente apresente, né, nossos convidados. A gente está aqui com a Alana de Santana Rosa, de 22 anos, que é lá da comunidade Sussuarana, como eu trouxe, né? E o David Pereira das Virgens, 18 anos, né? Dois jovens lá de Sussuarana que participam do projeto CapDV Motubá Motubaxé, que é o Centro Afro de Promoção e Defesa da Vida, Padre Ezequiel Ramin. Seja bem-vindo, David, seja bem-vinda, Alana. E eu queria que vocês falassem um pouco, começando pelas mulheres, claro, começando pela Alana, um pouco da sua caminhada, da sua trajetória, a partir do projeto que você faz parte do CapDV, Motumbá Motubaxé, e o David, na sequência, também trazer um pouco aí da sua trajetória para nós. Olá, pessoal. Meu nome é Alana Santana, como já foi apresentada, tenho 22 anos, venho do bairro de Sussuarana e eu faço parte do CapDV desde os 6 anos de idade. Atualmente eu sou estudante de Ciência e Tecnologia da UFBA. Como eu falei, faço parte do CapDV desde os 6 anos de idade e lá foi um espaço em que eu aprendi, né, a me posicionar politicamente, né? Foi lá que eu aprendi foi lá que eu tomei, né, a consciência de que eu sou uma cidadã política, né? Foi nesse espaço que eu cresci e que eu aprendi sobre tal assunto. Maravilha, Alana. Muito, muito bacana, né? Saber que nessa trajetória, esse seu lugar, né, de origem, esse projeto que tem dado aí régua e compasso, né, para tantos jovens, né, essa juventude nova que está chegando, já se engajando politicamente, acessando espaços importantes, né, como é a própria universidade, vocês já cursando Ciência e Tecnologia na UFBA. Isso é muito positivo, assim, parabéns por essa caminhada até aqui. E aí já abro para o David trazer um pouco dessa história aí, do seu caminhado, o que é que te inspira. Como foi dito, sou David, tenho 18 anos. Atualmente eu já terminei o ensino médio, estou cursando o curso de teatro pelo SESC, que eu passei, aí estou cursando e eu faço parte de um grupo de teatro Palco Cantado, chamado Palco Cantado, que é o meu grupo torcedor. E o CapDV para mim foi um lugar onde abriu meus olhos para cultura e arte. É um lugar onde eu me sinto acolhido. E eu entrei lá quando tava na barriga de minha mãe, no grupo de gestante. No grupo de gestante eu entrei lá e desde então eu faço parte do CapDV. Muito bom, muito legal saber, né, dessa trajetória e dizer que o Palco Cantado eu já vi apresentações, né, mais de uma que eu já vi, apresentações belíssimas, assim, o David junto com o grupo estão de parabéns. Obrigado. E assim, para nós é muita satisfação tê-los aqui, tê-la e tê-lo conosco, participando desse bate-papo, né, trazendo a importância da juventude nos processos políticos. O Voto Consciente, Poder de Escolha, Voz de Mudança é uma campanha da Caritas Brasileira Regional Nordeste 3 que traz a importância do voto, né? A importância desse momento decisivo na vida de tanta gente e como que a juventude, né, sobretudo os primeiros votos, as pessoas que estão votando pela primeira vez, têm o poder da mudança, né? São pessoas que estão se engajando politicamente agora, estão conhecendo os candidatos, é a primeira vez que vai na urna, a primeira vez que vai exercer, né, esse lugar democrático.
Então, é importante que a gente esteja engajada, conheça os candidatos e a juventude de fato, né, de forma alargada, em coletivo, por meio das diversas representações aí, por meio da arte, por meio de diversas linguagens, tem esse poder de transformar, né? Isso é muito, muito interessante. E aí, voltando, né, que eu disse que eu queria trazer um dado importante aqui. E aí, já que a Lana e o David já se apresentaram, eu queria trazer esse número, que é assim, um marco, né, para as eleições de 2024. É importante trazer que os eleitores com idade inferior a 18 anos, que é aquele voto facultativo, né? Se você tem mais de 16 anos, você já pode votar, mas você não é obrigado ou obrigada. Tem aquele voto que é facultativo. Então, trazer que esse número ele saltou para 14,22% a mais em comparação aos últimos anos, né, às últimas eleições. Então, isso é um fator muito positivo para nós, perceber que o primeiro voto, né, ele tem aumentado, né, o número de pessoas que tem tirado o título eleitoral, já a partir dos 16 anos, né, 16, 17 anos, porque de fato é obrigatório para quem tem 18, mas quem não tem 18 e já quer votar, é importante mesmo que se engaje, é importante que conheça as propostas, que, né, conheçam o que o candidato está pautando para executar durante 4 anos, né? Porque é a vida de toda uma sociedade que está em jogo. São políticas públicas que vão ser pensadas, né, nas câmaras legislativas, né, nas câmaras municipais, aí nos municípios Bahia, Sergipe e Brasil afora. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência, que a gente se engaje e participe. Mas antes de entrar assim, de forma mais profunda na questão da política e da juventude, eu queria saber um pouco mais do projeto CapDV, Motubá Motubaxé, né? O que é esse projeto? Quais são as atividades que são desenvolvidas ali na comunidade sussuarana? E eu tenho certeza que vocês vão ter elementos de sobra para trazer para nós. Podem ficar à vontade. Bom, o CapDV, né, é o Centro Afro de Promoção e Defesa da Vida, Padre Ezequiel Ramin, Motumbá Motumbaxé, que atende crianças, adolescentes e jovens, né, do bairro de Sussuarana, e Lauro de Freitas também. No projeto a gente tem algumas atividades como capoeira, percussão, esportes e também algumas oficinas, né, que visam promover o diálogo entre os educandos, entre as educadoras, que promove também a reflexão sobre alguns temas que é tratado na instituição, dentre eles também a política, né? Desde que eu faço parte do projeto, né? Todos os anos a gente, até mesmo com a educação infantil, né? Porque eu entrei lá com 6 anos, sempre houve o diálogo da forma, né, que cada turma pudesse entender sobre a importância do nosso posicionamento na sociedade, sobre a importância de entender os nossos direitos e deveres, né, sobre como a gente pode exercer isso dentro da nossa comunidade, fora, sobre como a gente pode trazer isso também, né, do aprendizado para a nossa família, porque muitas vezes são pessoas que não tiveram acesso a esse conhecimento, né? E aí, a partir desse conhecimento que a gente tem no CapDV, a gente pode disseminar eles, né? Tanto no bairro quanto com a nossa família. E uma das coisas que, assim, ficou mais forte em mim, eu digo em relação à política, assim, aprendendo no CapDV, foi essa questão mesmo de saber exercer o seu direito, né? Você tem direitos, você tem deveres. Mas como é que a gente sabe que aquele direito está sendo garantido, né? Como que a gente pode cobrar? Como que a gente pode fazer para poder usufruir, né, desses direitos? Então, o projeto, né, além de oferecer, né, tantas atividades em relação à cultura, a gente tem percussão, né, que envolve a música, o teatro também, diversas oficinas. Ela também ensina bastante em relação à nossa vida política. Maravilha, Alana. E David, quais são os elementos que você traz a partir dessa sua caminhada no CapDV, né? O que é que representa o CapDV para você? Pô, é uma segunda casa para mim praticamente, porque desde menor eu cresci lá, com muitas oficinas, que nem ela disse. Hoje eu não estou mais nas turmas de semana, que no caso tem aula de segunda a quinta, com crianças e adolescentes. Agora eu só estou na turma de adolescentes e jovens, que são aos sábados.
e sempre trazem oficinas, pessoas para fazer palestra e sempre com temas importantes para o nosso futuro. Maravilha. Inclusive, uma das coisas também, né, que a gente vem aprendendo durante esses anos no CAPDV em relação ao nosso futuro, né, de se pensar sobre o nosso futuro, né, porque muito se fala que os jovens são o futuro do país e tudo mais, mas o que é que a gente pode fazer no presente para que esse futuro seja garantido de fato, né? Então a gente tem esse ensinamento, né, sobre o planejamento, né, do nosso futuro. E uma das coisas também que eu acho muito interessante, eu acho muito bonito também, é de que a partir do que a gente escolher, né, a partir do nosso sonho, a partir do que a gente seguir, que a gente não esqueça de onde a gente veio, né? Como é que a gente pode contribuir, trazer esse retorno para a nossa comunidade, né? A partir do que a gente planeja. Maravilha. Acho que esse é o caminho, viu? É muito bom saber, né, dessa envergadura do projeto CAPDV e do poder de transformação que tem essa iniciativa, né, a partir da comunidade de Sussuarana, mas que também tem outras trocas, né, que tem atuação em Lauro de Freitas e que participa de outros momentos, de outros espaços. E aí, já aproveitando esse processo de intercâmbio, eu queria trazer a memória, né, da participação no curso de Dinâmica para Líderes, o famoso CDL, que a Caritas acompanha esse processo, né, de construção de lideranças e esse engajamento juvenil, né, esse protagonismo das juventudes, dos adolescentes. Nesse processo eu queria ouvir um pouco, David, como foi essa experiência de intercâmbio com as juventudes da Baía de Sergipe, num momento articulado e pensado pela Caritas, e como que isso contribui para você, né, enquanto jovem que está nesse processo formativo, de formação de opinião também e de engajamento, né? Foi muito interessante. Eu passei um final de semana no hotel junto com uma galera que a maioria eu não conhecia e foi muito legal, porque a gente tinha opiniões, mas sempre opiniões diferentes, mas a gente sempre respeitava uma das outras. E era conviver com a galera que você não conhecia, que era diferente, era algo muito difícil, mas ao mesmo tempo muito bom. Então, eu achei muito gratificante e eu agradeço até hoje por ter feito parte. Maravilha. A Lana participou também do CDL? Não cheguei a participar. Foi só o Lucas nesse processo, né? Eu queria saber de vocês também. É o primeiro voto de vocês? Seu, Alana e você, David? Não, eu atualmente tenho 22 anos, mas desde os 16 anos que eu fiz meu título e desde então tenho votado. Muito bem. E o seu? Eu também. A partir dos 16 para 17 eu já tinha tirado o título e eu fiz o meu primeiro voto. Então você já votou na última eleição, né? 2 anos atrás. Sim. Você tinha acabado de completar 16, fez o título e votou. Sim. Muito bem. Coisa boa, né? Saber desse engajamento, dessa participação. E eu queria trazer para quem está nos acompanhando também na telinha, que esse dado que eu trouxe agora há pouco, que 14,22% a mais, né? Desse público juvenil que tirou o título esse ano, abaixo dos 18 anos, né, o primeiro voto. Esse é um dado do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, né, só para as pessoas pegarem a referência aí, né, um dado que a gente buscou no TSE, na fonte oficial, para atualizar vocês. Então, nesse processo, já bebendo um pouco desse dado, eu queria fazer uma pergunta para vocês, né, esse dado, ele muda um pouco, né, essa questão da participação da juventude. Você percebe que a juventude tem participado de forma mais efetiva e um dos exemplos é essa emissão de títulos, né? Esse número que saltou, 14,22% a mais de novos títulos de pessoas que teriam um voto facultativo. Então, o que é que significa isso para vocês, né? Como é que isso impacta no futuro da sociedade? Esse tanto de jovem que está se engajando, buscando conhecer mais de perto a política, buscando participar mesmo nesse processo, né? Eu acredito que nesses últimos tempos, né, como se tivesse acontecido uma tomada de consciência, né, dos jovens em relação à importância, né, de exercer seu papel como cidadão, de votar, né? E principalmente nesse período, né, que é como uma transição, né, da adolescência para a fase jovem adulto, né? E é uma das formas da gente se posicionar como cidadão, né? E isso de fato é muito importante para a nossa sociedade, para o nosso futuro, porque muito se fala sobre políticas públicas para os jovens,
Mas assim, qual é de fato a necessidade dos jovens, dos adolescentes? O que de fato a gente precisa? Então, eu acredito que a, a interação, né, desses jovens na política pode fazer até com que os próprios candidatos, né, vendo essa crescente, né, de jovens se engajando na política, fazendo seus títulos e procurando saber, né, quais são as propostas e tudo mais, eu acredito que possa fazer com que esses políticos, esses candidatos, né, pensem mais em relação a políticas a favor dos jovens, né? Então, eu acredito que isso, de fato, pode contribuir para o nosso futuro. Maravilha. É exatamente isso que ela falou. É tipo, já começar desde cedo a saber discutir, saber o que está precisando na comunidade, o que é necessidade para o município, para sua cidade e começar desde cedo a saber estudar o político que você quer, que você quer que tome o rumo no seu bairro, na sua cidade, é muito importante, porque é assim que você vai construindo uma política melhor e também uma cidade melhor. Maravilha. E eu acho que assim, tá tudo muito interligado. E aí já pegando um pouco da sua fala, né, David? É importante trazer que o voto, ele é o primeiro contato, né, das pessoas com esse processo mesmo democrático, com esse processo político, né? Então, o processo político, ele passa desde o voto até o pós-voto, né? Que a gente vai falar um pouco, né, mais adiante também no nosso bate-papo. Mas antes de entrar nessa questão do pós-eleição, né, do que acontece depois, trazer essa importância do voto como a porta de entrada para os cidadãos e cidadãs se engajarem no processo político a partir das comunidades onde eles e elas fazem parte, né? Onde vocês estão participando, por exemplo, trazendo o exemplo da Sussuarana. Então, a partir da realidade, né, que vocês estão inseridas em Sussuarana, a partir do que o projeto CapDV trabalha e atua, dos valores, né, dos problemas que a comunidade enfrenta, de como que vocês podem virar a chave para resolver essas questões, né, buscar o acesso a políticas públicas, e tudo isso perpassa por participação política, né? E esse envolvimento na política, ele começa com o voto. E aí eu queria saber, né, esse primeiro passo da juventude na política pode influenciar a forma como vocês enxergam e se engajam com os problemas da comunidade? Como é que vocês percebem isso? Eu acredito que sim, pode influenciar, né, diretamente, né, no bairro Sussuarana, no caso, como com esse aumento, né, de jovens interessados na política, assim, tanto na questão do votar, né, como na questão também de estudar sobre mesmo e saber como que de fato acontecem as coisas e tudo mais. Eu acredito que seja de grande importância e, assim, cada um na sua comunidade, né, consegue identificar no dia a dia, né, os problemas existentes, as necessidades, né, que a gente tem, que a gente possui. Então, a partir disso, eu acredito que a gente pode, né, se engajar para reivindicar os nossos direitos, né, se engajar para poder ver o que podemos fazer, né, para contribuir com a mudança na nossa comunidade. Então, eu acredito que isso influencia diretamente. Aí, assim, eu já queria voltar também para uma outra questão, né? Que eu até já dei uma introduzida um pouco antes agora com vocês, que é o pós-voto. A gente sabe que o voto ela é uma etapa importante, né? Que você está ali, é um momento decisivo, precisa escolher os candidatos. Mas para escolher candidato não é aleatório, né? Você precisa conhecer as propostas. Você precisa primeiro pesquisar, saber o partido que aquele candidato ou candidata faz parte, dialoga com os valores que eu acredito, dialoga com esse caminho de garantia de direitos, né? Dialoga com a busca por políticas públicas. Então, não só o partido que o candidato ou candidata faz parte, mas também o que o próprio candidato e candidata faz, né? E hoje as redes sociais são um espaço onde você consegue enxergar muita coisa. A gente sabe que rede social também acaba sendo um campo minado, né? Como, digamos assim, porque a gente vê ali
coisas boas e ruins. Então tudo vai aparecer ali. E ao mesmo tempo também rede social pode ser um mundo encantado, né? Que a gente percebe que é um espaço onde as pessoas geralmente colocam algumas narrativas que às vezes nem condiz necessariamente com a realidade. Então tudo é bonito, tudo é legal, então é preciso fazer ter um olhar mais cuidadoso com esses candidatos e candidatas para perceber de fato se essa é uma pauta praticada por eles ou elas, né? Ou se é só uma pauta que está sendo colocada no período de eleição para angariar voto. Então é importante que a juventude pesquise, entenda, saiba, né? Inclusive também perceba quais são as lideranças nas suas comunidades que são candidatos e candidatas, que estão pleiteando uma cadeira na Câmara de Vereadores, ou até às vezes, né, na prefeitura, né? Tem municípios aí que a gente percebe que pessoas que vêm das comunidades, que vêm desse lugar, né, que tem uma propriedade, que tem um engajamento e que tem uma caminhada na busca por garantia de direitos, né, conquistas. Então é importante que a juventude tenha esse olhar. E aí, já trazendo esse elemento, muitas vezes os eleitores não sabem, né, o papel dos vereadores nesse processo, né, e quais são as principais responsabilidades, né. Eu queria ouvir de vocês assim, como é que os jovens eles podem pressionar, né, os vereadores a atender as demandas das comunidades, né? De que forma que a juventude pode participar no sentido de se engajar nesse processo, né, político pós-eleição? Porque a eleição você vai ali, escolhe o candidato ou candidata, é muito bom, é importante, mas depois as coisas continuam acontecendo. São 4 anos de mandato, né? São 4 anos onde aquele candidato ou candidata vai propor projeto de lei na Câmara, vai propor algumas iniciativas que vai ser colocada, né, em xeque, políticas públicas para a comunidade, né? Então é preciso ter esse olhar atento do que está sendo colocado na Câmara, do que está sendo votado, se aquilo vai beneficiar ou não a comunidade. Às vezes pode ter projeto que está ali prejudicando, trazendo danos para a comunidade e a comunidade nem sabe, né? Então qual a importância da juventude participar nesse processo, né? De promover também esses tensionamentos, né, com os vereadores, de chegar mais perto. Como é que a juventude pode auxiliar? Uhum. Exatamente, né? Como foi falado, não é só... a importância não está só naquele momento ali, né, de exercer o seu voto, de ir na urna, de fazer, né, essa ação, mas também está no pós, né, da questão da cobrança, de verificar se aquilo que foi prometido, né, está sendo de fato cumprido. E antes disso eu queria ressaltar também a importância, né, antes do voto, né, de pesquisar sobre esses candidatos, né, esses políticos, né? Não só as propostas que eles estão fazendo ali naquele ano, mas quais foram as propostas antigas dele, se já houve, né? O que é que eles fizeram antes, né? Quais foram as ações que eles tiveram envolvidos, que eles aprovaram, que eles ajudaram a fazer com que acontecesse ali, né, naquela cidade, naquele bairro, né? Será que de fato vai de acordo com os nossos valores, com os nossos princípios, com que a gente acredita, né? Então, acredito que a gente pode levar isso também para o pós-voto, né? A questão da verificação, né? Se isso de fato está sendo exercido. E como foi falado, né? A internet é um ambiente, né, que proporciona a gente, né, bastante facilidade assim para a gente pesquisar mesmo sobre isso, né? Tem o portal de transparência, né? Tudo isso que a gente pode pesquisar e observar se está sendo realizado, ou até mesmo no nosso próprio bairro, né? Em relação aos vereadores, né? E o que a gente percebe, que eu percebo, né? No bairro da Sussuarana é que, assim, a maioria do tempo do ano é como se o bairro estivesse lá, digamos assim, abandonado, né? E quando chega no momento ali da eleição, ali naquele ano, naquele período, é onde aparecem os candidatos, é onde aparecem aquelas pequenas ações que realizam no bairro. Vamos fazer aqui uma feira de saúde, vamos ofertar aqui alguma coisa para a população saber que a gente está aqui, mas, assim, não é algo efetivo, assim, né, que faça para beneficiar o bairro. Então, uma das formas de se verificar, né, se está sendo realizado no pós-voto é essa observação, né, não só na internet, mas
no nosso próprio bairro, se de fato aquilo está sendo realizado. Maravilha. O que é que você pensa sobre isso, David? Pega pra nós. É exatamente isso que ela falou. É a importância de ver o vereador que você quer votar sobre o que ele já fez, o que ele pretende fazer e o que ele está fazendo agora. Então é muito importante a gente ver a questão disso. E também o vereador lá também quase não vejo. É bem difícil. Só aparece em festa pra criança fala assim, no mês das crianças, em outubro, ou então em tempo de eleição. Fora isso, mal se vê. De ano em ano, né? De ano em ano. Agora todo mundo baixa o vidro do carro, dá tapinha no ombro, atrás de volta. Exato. A gente ouve muito isso e a gente sabe que não é só, né, da boca pra fora, a gente sabe que realmente é o que acontece, né? Exato. É o que as comunidades vivenciam. Na hora de chegar junto, de resolver as questões da comunidade, né? Aí a gente vê que a turma some, né? Sim. Uma das coisas também interessantes no pós-voto sobre essa verificação a gente realiza, né, no CapDV, que é uma caminhada, a gente chama de Grito Mirim Herês. Esse ano vai acontecer o 14º Grito Mirim Herês, onde a gente sai no bairro, né? Não apenas com os jovens, mas com os adolescentes e as crianças também. Assim, reivindicando os nossos direitos, né? O direito à saúde, o direito ao transporte, à educação, à moradia. Então, além da gente trazer isso, né, para os jovens, para as crianças e adolescentes, a gente traz isso também para o pessoal do bairro, né? Para que eles se conscientizem também, né? Será que isso aqui, que é o nosso direito, está sendo de fato realizado aqui dentro do bairro? Então, é uma das formas da gente reivindicar e verificar isso também, que acontece lá. Maravilha. Muito, muito bom saber, né, dessas iniciativas, que são iniciativas positivas, né, que trazem a sociedade para a responsabilidade, que envolvem a sociedade, né? Você vê que uma caminhada que chama a atenção do bairro, que envolve criança, adolescente, né? Então esse processo educativo que vem desde cedo e vai ali chamando a atenção, né, da comunidade, das pessoas que fazem parte ali daquele movimento, daquele entorno, não necessariamente que participa do CapDV, mas sabe que o CapDV existe, sabe qual é o papel daquela organização, né, daquele centro que está ali inserido na comunidade e que desenvolve um papel importante, né? Então isso é muito bacana e muito positivo. Mas eu queria também fazer uma pergunta com relação à rede social, né? Porque hoje todo mundo tem rede social, todo mundo... Cadê meu telefone? Tá ali, tá no modo avião para ninguém me perturbar. Mas assim, todo mundo tem telefone, vai sair daqui a pouco já tá postando a foto, né? Aí a Lana, David, a gente tava ali no videocast com o pessoal da Caritas gravando, então... Mas é isso, essa coisa da instantaneidade, né? Você recebeu ali informação, já posta foto, posta coisa, esse movimento. Mas muito tem se ouvido nos espaços de discussão e de pensar, né, a incidência da juventude, de trazer um pouco desse poder de transformação, né? Mas muito tem se discutido que as redes sociais digitais, né? Que existem tantas aí que... Eu nem tenho muitas contas não, porque é tanta coisa, Facebook, Instagram, todo dia surge uma rede social nova. Se você for ter uma conta em cada rede dessa, para você dar conta, é trabalho. Mas assim, eu tô em algumas e eu percebo assim, eu acompanho também algumas discussões, que eu sou naturalmente da área de comunicação, e acompanho que muito se fala do poder de alcance dessas redes, né? E do papel que essas redes têm desempenhado, sobretudo nos últimos tempos na política, né? Nesse processo democrático, como que as redes também têm ajudado no alcance das mensagens, nas mobilizações, né? A gente viu processos políticos delicados no Brasil nos últimos anos, e como que as redes sociais ajudaram também a mobilizar as pessoas, a mobilizar a sociedade, convocando para a participação de atos, de movimentos, né, grandes, com envergadura grande, movimentos, inclusive, muitas vezes convocados em várias capitais, simultaneamente. Então a gente percebe que as redes sociais são colocadas como uma mídia potente, né, para além das mídias tradicionais, que tem esse alcance, mas as redes sociais digitais, elas também têm as suas mazelas, né? Tem as questões aí negativas que atrapalham o processo. E muito tem se discutido nesse processo de participação das juventudes, e não só das juventudes, mas eu digo juventudes porque vocês são o poder, né? A transformação, é quem está começando, é quem está construindo esse processo, que vai poder virar a chave, que vai poder ali em coletivo
promover essa mudança, né? Trazer iniciativas, ideias inovadoras que vão agregar, que vão transformar as realidades onde vocês estão presentes. Mas, assim, todo esse caminho para dizer que muito tem se comentado que as mobilizações, elas se enfraqueceram nesse processo de rede social. Porque as redes sociais, elas ajudam no alcance da divulgação da mensagem, né? Elas levam a mensagem para pessoas que estão em lugares super distantes, outros países, outros continentes, as pessoas ficam sabendo de tudo que acontece e tal. Mas muito tem se falado, hoje as pessoas fazem mobilização de rede social, hoje você é protestante de rede social, hoje você... E cadê que chega junto? Cadê? Aí eu trago muito essa reflexão e eu queria trazer esse assunto para ouvir de vocês. O que é que vocês pensam de fato sobre isso, né? Vocês que estão nessa caminhada aí de juventude, desse engajamento e que trazem, né, esses exemplos belíssimos aí do CapDV, desse engajamento, né? A partir do lugar que vocês pisam, de onde vocês vêm. Mas, assim, lembrar também o papel da juventude nos processos políticos com exemplos muito práticos, né? A questão da luta pela passagem, pela redução do preço da passagem, né? Por um valor justo da meia passagem, né? A gente percebe que em vários momentos históricos a juventude assumiu essas frentes, né? E encampou lutas muito importantes e que deram muito resultado. E até hoje a juventude segue viva e ativa. Mas eu queria ouvir um pouco nessa discussão de rede social, se atrapalha, se ajuda. Como que vocês pensam, né? Esse tema de rede social? Que é um tema muito sensível também, né? É atual, a gente não pode fugir desse tema. Sim, de fato. Assim, as redes sociais, elas de fato auxiliam bastante, né, na divulgação, como foi falado, né, na mobilização, né? Apesar de assim, contribuir bastante para isso, tem um certo lado que, digamos assim, pode atrapalhar, né, essa questão, né? Nesses últimos anos a gente viu bastante, né, crescendo a questão das fake news. Então, isso pode fazer com que ali no meio do caminho possa atrapalhar aquela mobilização, possa fazer com que a informação correta não seja passada adiante, né? Então, apesar de todos os benefícios, ela ainda é utilizada, digamos assim, para o mal, digamos assim, né? Uma forma de dizer. Mas ainda assim, eu acredito que as redes sociais são um instrumento, né, de compartilhamento, né, das suas ideias, e como é um ambiente, né, em que os jovens, né, estão bastante inseridos, eu acredito que a utilização dela possa fazer com que se alcance, né, a maior parte ali do público jovem, já que é ali que eles estão. Então, apesar dessa parte em que ela não é utilizada de uma boa forma, eu acredito ainda que, apesar de todas apesar dos contras, né, ela ainda é de grande importância. Assim, não tira o fato de que a gente precisa se mobilizar ali no bairro, ali na vida fora das redes, né? Mas eu acredito que a utilização dos dois juntos, né? Tanto você ali no seu bairro, quanto você ali nas redes sociais. Eu acredito que as duas precisam caminhar juntas, né? Não pode ser só uma ou só a outra. Então, a junção das duas, né? De fato é importante. Maravilha. David? Exatamente isso. A utilização das redes sociais para promover o bem. Talvez a rede social possa te alertar sobre uma caminhada que vai ter, sobre tal discussão, pode te alertar sobre outras coisas, mas também pode trazer muitas coisas ruins, como o avanço do IA também, que tem muita fake news surgindo com esses negócios de IA. Sim. É a famosa inteligência artificial, Exatamente. Né? Pra quem tá de casa, quem tá na telinha. Então, a inteligência artificial, ela é isso. Ela tanto serve pro bem como pro mal, né? Como também as redes sociais como um todo, né, David? Sim. Maravilha. E quando a Alana traz um pouco essa questão das fake news, né? Eu não gosto nem muito de usar esse termo, viu, gente? Eu sou jornalista, eu não gosto de usar. Pra mim, fake news não existe. Assim, entendam o conceito, né? Assim, fake news foi um termo que foi popularizado, né? Difundido, que é a notícia falsa. Mas no jornalismo, a premissa de uma notícia é a verdade. Então, se aquilo não é verdade, já não é nem notícia, né? Então, assim, fake news não... Ou é notícia ou não é, mas assim, de fato, é importante trazer. E aí,
falando, né? Porque o termo foi difundido, fake news, todo mundo conhece como fake news, é aquela notícia que não é verdade, né? Que não é notícia, é a não notícia. Sim. Então, é importante que a gente tenha esse olhar atento, esse olhar clínico, né? Do que a gente recebe nas redes sociais digitais, né? No famoso Zap Zap, que tá toda hora em grupo de família, grupo de amigo, grupo de comunidade. A gente o tempo todo é bombardeado, né? Assim, de informação. É informação o tempo todo. É em tudo que é rede social, em tudo que é grupo, tudo quanto é lugar, vai chegando conteúdo. Se você não tem uma percepção clínica para entender se aquilo é verdade, se é mentira, para ir apurar, ir ali na internet, deixa eu ir ali na internet buscar, eu recebi uma notícia que aconteceu, uma situação na comunidade, uma situação em Brasília, né? Não tá falando tanto de política, Brasília é o centro da política. Mas assim, tá acontecendo uma situação lá, como é que eu posso verificar se é verdade? Vou ali pesquisar na internet, perceber quem é que tá falando sobre aquilo na internet, para entender se aquilo é verdade ou não, né? Se tem mais de uma pessoa, de uma fonte falando, de um veículo de imprensa falando, né? Perceber também a credibilidade desses veículos de imprensa, né? Então é importante que a gente tenha esse olhar mesmo atento, porque as fake news estão aí, né? Eu gostando ou não do termo, mas existe fake news está aí e a gente precisa saber lidar, né? Eu acho que é essa educação cidadã, essa educação mesmo popular de conversar com quem está com você na comunidade, com seus familiares, com seus avós, né? Com seu pai, sua mãe, com sua família, com seus amigos, no sentido de conscientizar da importância da gente checar as informações antes de passar adiante, porque quando a gente recebe uma informação e passa adiante, a gente está contribuindo para divulgar algo que pode não ser verdade, né? Então, primeiro é importante que a gente faça essa apuração, né? Para entender de fato. E aí, já indo para os finalmente, que a gente já está caminhando para encerrar o nosso bate-papo, eu queria que a Lana e David trouxessem uma mensagem para quem está de casa, quem está na telinha nos acompanhando, nos ouvindo. Qual o recado que vocês deixam para a juventude nesse primeiro voto, nessas eleições de 2024? Então, nosso papel na sociedade é de grande importância, né? E se tratando da juventude, né? Como foi falado já aqui, a juventude é o futuro e tudo mais, mas o que é que a gente pode fazer no nosso presente para que esse futuro seja garantido, né? Qual é o nosso papel? Então, assim, às vezes, né, é possível se pensar assim que um voto só não vai fazer a diferença, mas vai, assim, na sua vida, na sua comunidade, na cidade em que você vive, né? É importante a gente se posicionar, é importante a gente pesquisar sobre, é importante a gente ter esse pensamento político, né? Não é algo que não é importante, né? Assim, durante a nossa vida a gente aprende muita coisa, mas de alguma forma é como se a política fosse deixada de lado, como se não fosse um assunto importante, né? Para os jovens, né? Então, é importante que a gente tome essa decisão, que a gente traga os nossos pensamentos, né? Que não deixem que escolham por nós, porque a gente tem esse poder de escolha, então por que não utilizar, né? Então eu acredito que o que a gente vai fazer agora, a forma que a gente exerceu o nosso papel hoje, vai impactar no nosso futuro, vai impactar não só na nossa vida, né, mas na vida das outras pessoas, né? Na vida das outras pessoas que estarão aqui na nossa comunidade. Então é uma decisão que, apesar de certa forma, estar ali individual, porque você vai pesquisar e vai pensar quais são os seus valores, se aquilo está de acordo com o que você pensa, o impacto vai ser coletivo, né? Então, você votando ou deixando de votar vai causar um impacto da mesma forma, né? O voto é uma escolha, mas não votar também, de certa forma, também é uma escolha, né? Então, aquilo que você fizer hoje vai impactar no seu futuro, né? Ou positivamente ou negativamente. E é algo que está nas nossas mãos, é algo que a gente pode fazer. Então, por que não exercer isso, né? Com cuidado, com pesquisas, é algo que a gente pode fazer, é algo que está ao nosso alcance. Maravilha. David? Exatamente isso. A galera que está aí no primeiro voto, primeira coisa, pense bem, estude o candidato, vote consciente, porque vocês vão estar escolhendo o futuro de vocês. Procure saber direitinho quais são as propostas, o que eles fizeram, e é isso. Procurem estudar sobre o
candidato que vocês vão votar, porque é muito importante, porque vão dizer sobre o futuro de vocês. Maravilha! A gente agradece nosso convidado, nossa convidada, e dizer, né, que a juventude, como já foi muito bem destacado aqui, tem o poder de transformar realidades e a sociedade e o contexto ao qual estão inseridas. E permanecer nesse caráter participativo é o segredo para a virada de chave pós-eleições, né? Então é importante que, além do voto, que a gente participe politicamente dos espaços, que a juventude esteja engajada e ativa nesse processo democrático e bonito que é a nossa política. E você, já tem candidato ou candidata a prefeito ou prefeita, vereador, vereadora? Pense bem, vote consciente, poder de escolha, voz de mudança. Um projeto da Caritas Brasileira Regional Nordeste 3. A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau.